First, I'll introduce Dr. Natasja Hat, who, in addition to being a friend and colleague of mine, is an independent researcher of Brazilian cinema. Natasja received her doctorate in Hispanic languages and literatures from UCLA earlier this year, when she defended her excellent dissertation, Rethinking Stereotypes, Representations of Gender in Brazilian Comedies of the Post-Retomada. Iberê Carvalho, our featured director, is a filmmaker, screenwriter, and producer. Born in Brasilia, Iberê studied journalism and anthropology before earning a master's in filmmaking in Spain. He has directed and written or co-written several award-winning short films and 2 features. O Último Cine Drive-In, The Last Drive-In Theater, his first feature, won Best Brazilian Film at the 2015 Gramado Film Festival, as well as other accolades in several countries. The film also earned international distribution through Netflix. His second and most recent feature, O Homem Cordial, The Friendly Man, debuted in 2019 and won Best Actor for Paulo Miklos and Best Score at that year's Gramado Film Festival. So I wanted to open with a few remarks introducing the film. So when I imagined the ideal first film for the UCLA Brazilian Film Series temporary transition to an online format, I pictured a work that was at once uplifting and thematically relevant to the collective struggle of 2020. Finding such a film initially appeared daunting. Fortunately for me, however, I had already seen Iberê Carvalho's O Último Cine Drive-In. I first saw the film at random on Netflix in an all too rare moment of streaming service serendipity. I enjoyed the story of family reunion and the film's focus on a quotidian working class side of Brasilia, rarely featured in cinema. I've since followed the trajectory of the real Cine Drive-In, which earned landmark status by the federal district government in 2017. Among the many unexpected occurrences of 2020 has been the revival of drive-in cinema in Brasilia, Brazil, and around the world, which has helped counterbalance the hopefully temporary loss of traditional moviegoing. I'm pleased that Iberê agreed to exhibit O Último Cine Drive-In with us this month, and especially glad to have him here today to discuss this film and filmmaking in Brazil. The film will be available until the 18th of December at the Portuguese@ucla.com website for all those who still haven't had a chance to see it. Okay, with that, we'll now transition largely to Portuguese, but please remember to, if you feel more comfortable submitting questions in English, that there's no problem with that at all. Então eu vou passar a palavra para Iberê a brevemente apresentar o filme. Olá a todos, boa noite. Obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo, estou muito feliz de estar participando aqui. Obrigado, Benjamin Burt, obrigado, Passos, Natácia, prazer conhecê-la. Pois é, como foi dito pelo Benjamin, O Último Cine Drive-In é o meu primeiro longa-metragem. Ele foi rodado em 2013, nós lançamos em 2015. E foi É muito interessante hoje, como bem colocou o Benjamin, que né, atualmente o título parece até já antigo, né? Porque já não é mais o último drive-in no Brasil, nem no mundo. Os cinemas desse tipo foram renascendo, infelizmente por uma questão trágica aí, né? Por um problema, a pandemia. Mas o filme vem sendo revisitado e teve um novo olhar a partir desse momento. E é interessante ver como o tempo também, né, como os nossos filmes reagem ao tempo. E eu estou aqui para a gente conversar sobre o filme, relembrar esse processo que começou lá já há 7 anos, foi lançado há 5 anos atrás, e responder as perguntas de vocês, os comentários, a gente pensar um pouco sobre, não só sobre esse filme específico, mas do cinema brasileiro como um todo. Ótimo, obrigado, Iberê. Vamos começar então com algumas perguntas da doutora Natasja Hat. Iberê, muito prazer, é um prazer
estar aqui conversando com você. Então, minhas perguntas eu acho que são um pouco mais focadas no filme mesmo em si, que foi um prazer assistir, gostei muito. Então, a minha primeira pergunta, eu li várias críticas online muito positivas, de pessoas que assistiram mesmo e gostaram muito do filme. E uma das perguntas que eu tive, e eu vi que muitas pessoas também tiveram, que me instigou bastante, porque na minha própria pesquisa eu tive uma dificuldade, porque como eu trabalhei com comédia, na minha tese eu tive muita dificuldade de classificar muitos filmes, e uma das perguntas que surgiu quando eu estava assistindo foi essa, né? O Último Cine Drive-In tem um pouco de drama, de romance, de comédia, e até mesmo um pouco de road movie também, né? Com a própria trajetória ali do Marlon Brando. Então, como você classificaria este filme, né? Eu vou traduzir um pouco para as pessoas Tudo bem. que estão aí, né, assistindo que não entendem muito português. Então, o Último Cine Drive-In, this film has a little bit of drama, romance, comedy, and even a little bit of road movie. So how would you classify the genre of this film? Bom, a intenção, desde o início, foi escrever, né, e realizar um drama, mas que tivesse tons de comédia, que tivesse uma leveza na sua condução. Essa foi a intenção desde o início. A gente, inclusive nas referências que nós buscamos, como, por exemplo, Little Miss Sunshine, que está um pouco mais para a comédia, algumas outras referências como Cinema Paradiso, que está um pouco mais para o drama. Então, a ideia era essa. Hoje, assistindo, um pouco mais maduro, e assim que a gente terminou o filme, eu sinto que o filme ele tem quase como uma ruptura. O filme tem, num determinado momento do filme, principalmente ali no final do segundo ato para o terceiro ato, é como se ele mudasse de gênero. Ele é um clique, assim, ele muda um pouquinho, ele muda de gênero, o que algumas pessoas gostaram, outras nem tanto. Eu sinto que tem algumas pessoas que se identificam muito com a primeira parte do filme e quando chega ao final se decepcionam um pouco com o caminho que o filme tomou, e tem outras pessoas que me disseram no começo eu senti a história um pouco assim, caminhando, mas no final foi aquela coisa emocionante, dilacerante na emoção. Então, eu credencio a isso, sendo bem sincero, assim, eu credencio essa mudança, um tanto abrupta talvez, a uma inexperiência mesmo no longa-metragem. O meu primeiro longa-metragem, eu não sei se eu faria isso de novo, isso que eu quero dizer. Eu gosto do filme, eu acho que eu olho com ele com carinho, eu olho para ele, gosto do início, gosto do final, mas eu credencio isso a uma necessidade de um pouquinho mais de experiência ali para conseguir conduzir esse tom de forma mais sutil, digamos assim, essa transição. Sendo bem, agora no segundo filme, no Homem Cordial, The Friendly Man, eu já tentei ficar unicamente no único gênero e segurar esse gênero com mais firmeza, com mais pulso. Muito obrigada. Eu gostei. Como pesquisadora, eu teria uma dificuldade de classificar ele, na minha própria pesquisa. Eu tive muita dificuldade com alguns filmes, mas eu gostei muito. Eu sinto que... Desculpa te interromper, mas não, fica à vontade. Até a Netflix tem essa dificuldade. Você vê que lá dentro do catálogo deles, eles não sabem muito bem onde colocar o filme. Sim, sim. Bom, minha segunda pergunta é um pouco mais específica. É um pouco longa também, então se você precisar que eu repita ou que eu clarifique qualquer coisa, fique à vontade. Há pequenas subnarrativas embutidas nessa história que são deixadas em aberto. Então eu vou te dar alguns exemplos, pelo menos foi a minha percepção, né? A gravidez de Paula, uma falta de maior background da separação de Fátima e do Almeida, o Pé Quebrado do Marlon Brando, e até mesmo a narrativa principal, o futuro do drive-in, que, de acordo com a minha interpretação, não fica muito bem definido ali bem no finalzinho, né?
essas histórias são contadas como peças de um quebra-cabeça maior que fica incompleto, daqueles que a gente precisa imaginar a imagem final. No entanto, a sensação é que é uma técnica intencional. Então, a minha pergunta é: qual é o motivo, quais são os motivos por trás dessas subnarrativas que são deixadas incompletas, que são deixadas em aberto? E se alguma delas tinha explicações que inicialmente tinham explicações e que na edição final não acabaram sendo cortadas, né? E se essas histórias incompletas foram intencionalmente, se elas eram uma metáfora para alguma coisa maior e se elas eram para quê, né? Então vou tentar fazer um resumo aqui para algumas pessoas que desejam o resumo, a tradução. So there are some sub-narratives, some smaller narratives that are inside the story that are incomplete, that we don't know the ending. So, for example, Paula's pregnancy, the background of Fatima's and Almeida's split up, Marlon Brando's broken foot, and even the main narrative, we don't know exactly what's going to happen with the drive-in. So I wonder if this is, if what's the real reason behind those incomplete narratives, and if there was an explanation that wasn't, if there was an explanation that did not make into the end of the final editing of the film, or if this is on purpose, and if there's if it's a metaphor for something else. Então, alguma dessas histórias exatamente que você citou, uma apenas tinha uma explicação e que no corte final acabou virando se juntando às outras nesse lugar, né, de umas subtramas que ficam em abertas para o espectador completar, né, que é a do pé. O gesso no pé, sim, tinha uma explicação no roteiro e no material filmado, e que no corte final acabou ficando ali como uma informação que a gente não completa, né? É uma construção do personagem, faz parte da construção do personagem, que, ao meu ver, contribui para essa dificuldade dele, como uma metáfora mesmo dessa dificuldade dele de ir até o pai, de conseguir se aproximar do pai e de fazer esse movimento de reaproximação de uma relação que está perdida no passado. Então, ele tendo que atravessar Brasília. Para quem conhece Brasília é uma cidade que foi projetada para carros, né? Ela foi pensada para carros. Brasília nasceu num período do Brasil que tinha um slogan de desenvolvimentista. Foi o período onde mais se desenvolveu a indústria automobilística no Brasil. O Juscelino Kubitschek trouxe a indústria automobilística de forma muito forte assim, para o Brasil, e, ao mesmo tempo, construiu Brasília. Então, Brasília foi toda pensada para carro. Não é à toa que o último cinema drive-in, assim, no formato clássico e que persiste até hoje, né, e não os recém-inaugurados agora, devido à pandemia, não é à toa que Brasília mantém um drive-in ainda. Então, atravessar essa cidade a pé, com o pé quebrado, para ir reencontrar o pai, ajudava a contar a história. Então, nesse sentido, a gente, na montagem, entendeu que não havia problema essa ponta, digamos assim, essa ponta solta. Já as outras histórias... rapidamente aqui. Voltou. Cortou? Desculpa. Então, agora, todas as outras histórias, elas já foram pensadas no roteiro como realmente uma maneira, uma técnica mesmo até de roteiro, de apresentação de personagem, para que a gente entendesse que a história vai muito além dali, vai muito além do que se apresenta na tela, que aqueles personagens têm uma história pregressa. A construção da Paula, por exemplo, a gravidez da Paula é algo que, sempre que a gente discute filme, no debate, ela aparece, e ela veio muito na construção da personagem da Paula, que ela é uma personagem que está ocupando, do ponto de vista emocional, assim, ela está ocupando o lugar do Marlon Brando. Ela ocupa o lugar do Marlon Brando no espaço afetivo do pai. Então, ela precisava ser um elemento de mistério para o meu protagonista.
Então, ela foi construída toda a partir dessa perspectiva. A gente não sabe se ela é adulta ou adolescente, a gente não sabe se ela gosta de menina, se ela gosta de menino, a gente não sabe muito bem se ela é amante do Almeida, se ela é uma filha do Almeida, né? Tem uma relação de filha, e ao mesmo tempo ela está grávida. Então, quando a atriz que fez a Paula, ela já estava escalada. Então, quando veio a gravidez, a gente achou que uau, muito legal. Isso vai contribuir muito para o mistério em volta dessa personagem. E, ao meu ver, foi um grande acerto, porque isso trouxe uma característica e uma curiosidade do espectador para ela. E não é à toa que a Fernanda Rocha, a atriz que faz a Paula, ganhou muitos prêmios com esse filme. Ganhou o Festival de Gramado, o Festival do Rio, ganhou o prêmio de melhor atriz em Marseille, num festival que não tinha nem a categoria de atriz coadjuvante. Então, eu acho que funcionou assim. Então, todas essas histórias que você citou, elas foram intencionais para a gente ficar construindo o que foi que aconteceu nessa relação entre o Almeida e a Fátima, por que eles se separaram. Ali eu acho que a gente solta mais pistas. Tem um quebra-cabeça que dá para montar ali a partir do diálogo deles. E o futuro do drive-in é uma incógnita, assim, né? A ideia era fazer um triste final feliz, ou um final feliz triste. A ideia era essa, assim, a gente tem a reconciliação familiar, a gente tem a família junta, reunida, de novo naquele espaço de afeto, naquele espaço de memória afetiva, mas a gente sabe que na hora que acabar o filme, a Fátima provavelmente não sobrevive muito tempo, o Almeida vai ficar sem o pior, aí desculpa o spoiler para quem não viu o filme, o Almeida vai ficar sem o negócio da vida dele, né, que é o cinema. O filho já perdeu o emprego, está noutra cidade. A Paula também perdeu o emprego porque o drive-in vai fechar e ela era projecionista. O Zé também, que trabalha lá. Então, assim, é um desalento total, mas eles estão felizes naquele final assistindo um filme juntos. A ideia era essa. Ok, muito obrigada. Bom, e minha última pergunta por agora é também um pouco específica e é sobre as cores, né, do filme. Então, esse filme é carregado de cores frias, pelo que eu pude perceber, né, de variações de preto e branco, e desde a fotografia até mesmo o próprio figurino das personagens. Então, os contrastes de cores claras e escuras são, por vezes, muito óbvias, como é também um contraste das cores usadas nas duas locações principais onde a história se passa, o hospital e o drive-in. Ambos lugares que lidam com a vida e a morte, né? Digo, nesse momento, pelo menos, do drive-in, né? Que o drive-in está entre a vida e a morte. Então, você pode falar um pouco mais sobre essa escolha do uso das cores neste filme específico e do uso das cores em filmes no geral? Então, essa pergunta é um pouquinho mais ampla, porque não precisa ser exatamente só, né, sobre esse filme, mas partindo desse e indo um pouquinho mais para o geral. Então, rapidamente, aqui uma tradução. This film has, in this film you use mainly white and black colors, and from the images themselves, and in the clothing of the characters, and this contrast we can see not only in the screen, but also in the setting, the two main settings, which is the hospital and the drive-in itself, which is two places that are dealing with life and death. So I'm wondering how one chooses the colors to be used in a film, specifically in this film, but also in films in general. Pois bem, como você bem colocou, assim, existem dois universos muito claros no filme, né? O cinema, que é o espaço da família propriamente dito, da memória afetiva, do resgate da história do passado, e o hospital, que é onde está a mãe, né? O cinema, a gente sempre idealizou como um lugar que ficasse um pouco fora do tempo, um lugar onde a gente não conseguisse identificar muito bem qual o tempo desse filme. Tem pessoas que assistem e acham que ele se passa no passado,
e aí, ao mesmo tempo, vem uma referência, ou aparece um carro, aparece uma imagem, a cidade, ela percebe que é contemporâneo. Então, a ideia é justamente causar essa confusão temporal, porque é o que está acontecendo interiormente com o Marlon Brando ao retornar ali depois de muito tempo. Ele sai de lá quando era criança. Marlon Brando, nosso protagonista, para quem não viu o filme ainda, tem uma homenagem, é o nome do nosso protagonista, Marlon Brando, tudo junto. Ele retorna para esse local onde ele viveu na infância com a mãe e com o pai. Então, o Drive-In me pareceu um espaço ideal para contar essa história de retorno ao passado. Porque realmente, inclusive, o cinema daqui de Brasília, ele dá essa sensação de que você está voltando no tempo. Ele fica isolado da cidade, ele fica no meio do autódromo. Eu acho que ele só resistiu, inclusive, ele só existe até hoje porque ele ficou ali no meio do autódromo. Hoje você olha, parece uma ideia meio maluca, né? Os caras falam, vamos fazer um drive-in? Driving. Ok, vamos fazer onde? Dentro do autódromo, porque carro, né? Corrida, ver um filme. É uma lógica um pouco louca, mas isso protegeu da especulação imobiliária. Então, a sensação que se tem ao adentrar lá no cinema é que você fez uma viagem no tempo. Então, a gente buscou, através das cores do filme, explorar as cores que Brasília tem na época da seca. Brasília assume cores belíssimas, ao meu ver, na época da seca. E que há um amarelado, as folhas ficam todas cobertas de uma fina camada de poeira. Essa poeira ela sobe pelo ar e pela atmosfera no final da tarde, o que proporciona um pôr do sol belíssimo, assim, com muitas cores e bem alaranjado. Então, a gente optou por ir atrás dessas cores para o cinema, enquanto que no hospital a gente trabalhou com um contraste em relação a isso. Foi uma busca do oposto em relação a isso, foi uma busca do frio em relação a isso, né? Do metal, do branco, do azul, do frio mesmo, em relação a essas cores quentes que traziam a memória efetiva do espaço do cinema. Então, sobre o aspecto geral, eu acho assim, que a fotografia, né, e as cores de um filme, elas nos colocam dentro de um estado emocional. Mesmo as pessoas acham que só quem entende de cinema ou consegue fazer uma análise racional do que está assistindo, isso é algo que você sabe muito bem disso, né? Mas assim é algo que cria uma atmosfera, nos coloca dentro de um universo, né? Então a gente optou por também ter um pequeno descolamento da realidade. O filme tem uma busca por uma interpretação realista, naturalista, principalmente na primeira metade do filme, mas, queira ou não, é uma fábula, é uma história romântica, né? Quem, nos dias atuais, venderia o seu negócio, abriria mão do seu negócio por uma única questão? Tem um quê de fábula, teve consciência disso e acreditava que, ao descolar um pouco do ponto de vista da construção da imagem, da atmosfera desse filme, ao descolar um pouco da realidade, o universo do filme, nos ajudaria, e isso a trilha também, eu acho que a trilha contribui muito para isso, a trilha que a gente trabalhou, que ela inclusive leva um pouco mais para a comédia, né? Faz o filme ser levado menos a sério. Descolar um pouco da realidade nos faria adentrar com mais facilidade nessa fábula dessa família. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que sim, respondeu muito, muito obrigada. Engraçado que só meu último comentário, você falando isso me lembrou de um dos comentários que eu li online, que alguém falando muito bem, e era só uma pessoa comentando, não sei se era no Rotten Tomatoes, não lembro onde era, algum site, e a pessoa dizia que era um romance sem beijo. Não sei se você ouviu alguém falar isso, mas a pessoa dizia. Eu achei muito engraçado que a pessoa descrevia assim, como um romance sem beijo. Muito obrigada, Iberê. Eu que agradeço. Obrigado, Natácia, pelas perguntas. Eu também vou começar com 3 perguntas aqui. São um pouco mais gerais. Só um pequeno lembrete.
avisar as pessoas que estão nos assistindo que vocês podem submeter as suas perguntas utilizando a função de perguntas ou comentários do Zoom, do webinar, o Q&A. Eu coloquei no chat o link para o Eventive com o filme, e nós temos também um segundo link com os bastidores e entrevistas com a equipe do filme. Então, por favor, façam uso desse material e enviem as suas perguntas, and you can submit your questions in English, in Portuguese, in Spanish, any language. Yes. Ok. Obrigado mais uma vez, Iberê. Parabéns, Natácia, pelas belas perguntas e pelos comentários. Ben, I'm sorry to have interrupted you. Ok, eu fiz a minha tese sobre as representações das cidades brasileiras na literatura e cinema. Então, a minha primeira pergunta é sobre as cidades, né? No último Cine Drive-In, você mostra a sua cidade natal, né, Brasília, mas você evita quase totalmente as imagens estereotipadas da cidade, né? Não tem mais esplanada dos ministérios, que está atrás de mim, por exemplo. Só a catedral lá no início, no segundo plano, e talvez o estádio Mané Garrincha se conhece um pouco ao nível nacional. Eu queria perguntar sobre como você abordou a apresentação da cidade no filme, como você pensou isso, as decisões importantes que levou o filme a excluir esse lado da capital. E também queria perguntar sobre a mesma ideia ao filmar São Paulo para O Homem Cordial, que acontece em outra cidade totalmente. So my question is about the representation of Brasilia in Último Cine Drive-In, which avoids most of the city's landmarks. You only see the cathedral, famous cathedral, arcing shapes like this when Marlon Brando was walking at the beginning of the movie. And then the National Stadium is somewhat known, I would say. But otherwise, it doesn't showcase any of the most famous landmarks like those ones you can see behind me here in my background. And then the second half of the question is about how he chose to represent São Paulo in his second feature, The Friendly Man. Thank you, Benjamin. Inclusive, Benjamin, se você quiser, na próxima pergunta, você pode começar já fazendo em inglês, que eu acho que se eu tiver alguma dúvida, eu pergunto, talvez a gente ganhe um pouco de tempo, que eu acho que eu consigo entender. Mas vamos lá. Então, filmar a própria cidade, né? É sempre um desafio. Assim, eu fiz vários curtas antes de fazer o último Cine Drive-In, e em todos eles eu sempre tive uma busca por tentar mostrar a cidade que eu vivo, não a cidade que eu vejo na televisão, porque Brasília é uma cidade muito filmada, né? Sobretudo essa região da foto aí que está no seu background. É uma cidade que está sempre na televisão, sobretudo nos telejornais. Então, é uma imagem, às vezes, um pouco desgastada e que traz uma série de significados que muitas vezes não estão relacionados ao tema do seu filme. Então, eu sempre tive uma busca, quase como um engajamento, uma busca engajada de tentar representar a cidade como uma cidade onde as pessoas vivem. Uma cidade onde vivem milhares, atualmente acho que 3 milhões de brasileiros, contando o Distrito Federal, porque tem várias Brasílias, né? Tem uma Brasília do último Cine Drive-In, outra é a Brasília, por exemplo, dos filmes do Adilei Queiroz, que não é Brasília, inclusive, ele vai dizer que não é Brasília, ele tem toda a razão, é Ceilândia, que é parte do Distrito Federal. Mas é porque, como eu falei dos 3 milhões, os 3 milhões englobam tudo. Mas teve essa busca, tinha esse cuidado, esse olhar, de tentar olhar pelos bastidores, inclusive a catedral que nós filmamos, a gente filma ela por um ângulo, como se a gente estivesse vendo ela por trás, pelas costas. Tem uma série de outros edifícios, né, na frente, e ela fica ali no fundo. Então, a ideia foi tentar mostrar a Brasília pelo
por trás da Matrix, sabe? Por trás do esquema ali que a gente está acostumado a ver, que foi porque é uma cidade planejada, uma cidade muito jovem, 60 anos, toda planejada. Tem um amigo que fala assim, Brasília é linda, mas é horrível morar numa maquete. Então é um pouco isso. Então eu quis mostrar essa maquete por trás, assim, os bastidores ali da maquete. Agora, também tinha uma coisa que é aquela região ali do último Cine Drive-In, do cinema. Aquela região do cinema é uma região bem erma, com pouca habitação. Então ela tem... A gente até assistiu uns filmes do Wim Wenders, sabe, como Paris, Texas, para se espelhar. Enfim, Brasília é uma cidade com horizonte de 360 graus. Para onde você olha, você tem horizonte, assim, dependendo de onde você está. Então a gente tentou explorar esses grandes planos abertos, com horizonte, né, que inclusive tem até aqui no cartaz aqui. Então essa busca, as coisas foram se casando, é um processo, né, um processo de criação no cinema. Você parte de uma premissa, ou de uma ideia, de uma vontade, ou de um receio, no caso, e aí vai vendo como isso pode se encaixar a sua história, como isso pode te ajudar ou te atrapalhar. E aí eu vim no segundo longa com o desafio de filmar uma cidade que é totalmente diferente da minha, né? A busca de filmar em São Paulo foi justamente de ir para o estranho, né? E aí tem essa busca um pouco até antropológica, assim, né? Porque como tornar a minha cidade, que é familiar, como conseguir ver a estranheza no que me é familiar e como tornar familiar aquilo que me é estranho, que é São Paulo. Então, em São Paulo, a gente também buscou fugir desse olhar comum do estrangeiro, né? O estrangeiro no sentido da pessoa que não é de São Paulo, que vai para lá para filmar e cai sempre nos mesmos clichês de filmar sempre nos mesmos lugares. A gente partiu do pressuposto de tentar buscar outros lugares que não aqueles, o que foi muito interessante, porque até agora as críticas que a gente ouviu de quem é de São Paulo foi que a gente apresentou uma São Paulo que eles não tinham olhado. E é um olhar de quem às vezes eles passam por ali todo dia e não tinham visto que aquilo ali poderia ser cinemático, que aquilo ali poderia ser atraente, ou funcionar para uma história, e a gente, com um olhar novo, olhava, isso aqui é ótimo. E o nosso produtor de locação falava, isso? Mas isso aqui é onde eu passo todo dia para ir tomar café da manhã. Eu falei, mas é ótimo isso aqui. Mas ele estava ali já acostumado assim, a ver e não conseguia ver. Então, eu acho que é sempre um exercício de você tentar olhar diferente, né? Tentar olhar novamente, olhar de novo para esse espaço. Então, é sempre um desafio. E, sobretudo, morando em Brasília, porque Brasília é uma cidade muito peculiar. Se a sua história não se encaixa na cidade, é muito difícil fazer um filme aqui, porque é uma cidade muito peculiar, ela não parece com nada, com nenhuma outra cidade. Então, foi um desafio, mas nesse caso, um desafio bom. Obrigado. Interessante. I would certainly recommend o Homem Cordial for anyone whenever it becomes available. So it is a very interesting look at Sao Paulo that I enjoyed a lot. I wrote my questions in Portuguese, but I'll do my best to just translate to English as I go here. Okay. One of the themes that I like the most in Último Cine Drive-In is the tension between nostalgia, saudade, and progress, which you see both in terms of the relationships between the principal characters and also in the technologia cinematográfica, cinema technology that you see throughout the film, including Almeida's visits to the cinema when he puts on the 3D glasses. Give one quick example. The pandemic that's still ongoing has, on the one hand, accelerated these kind of technological changes. For example, yesterday, Warner Brothers announced that all of their films released in 2021 will debut on HBO Max streaming service. I think as well as in theaters, but it's a pretty big change for film distribution. But at the same time, as we've mentioned, we've also seen a global return to drive-in theaters and drive-in events in general over the last 6 or 9 months. So
as someone who's clearly thought a lot about these themes, I wanted to know how you have watched these changes unfold and how you would see the future of cinematic distribution particularly, over the next decade or so, perhaps as a filmmaker and as a producer. Ok, thank you. Bom, a gente acho que desde os primeiros cineastas escutaram devem ter escutado que o cinema ia acabar, né? Assim, porque é impressionante que sempre falam que o cinema vai acabar, mas realmente a gente no momento a gente vê assim a pandemia nunca deixou tão claro como nunca como nós precisamos do audiovisual, do cinema, das artes para sobreviver à realidade, né? Para aguentar a realidade. Nunca se consumiu tanto cinema, séries. O que está em jogo, ao meu ver, é se a experiência coletiva de se assistir um filme vai acabar ou não. E fica o questionamento: uma exibição online programada, onde várias pessoas do mundo estão assistindo juntas aquele filme, é uma experiência coletiva ou não? Né? Assim, o mundo está mudando muito rápido. Foi obrigado a ter uma mudança radical agora. Provavelmente HBO não faria isso agora se não fosse a pandemia, esse lançamento. Então, o filme fala muito sobre isso também, né? A gente tem como história central, como trama central, o resgate da relação entre Marlon e Almeida. Mas tem uma subtrama muito forte ali, que é a morte do drive-in, que é a necessidade do Almeida de manter vivo o seu negócio, e para isso ele se vê obrigado a vender o seu último projetor 35mm para um colega que é dono de uma rede multiplex, e que inclusive diz que vai comprar o projetor para botar de exposição. A gente estava, naquele momento, em 2013, de fato, tínhamos acabado de poucos anos, assim, eu filmei o último filme que eu fiz em película, que eu rodei em película, foi em 2009. Em 2009, eu rodei meu último curta em 35mm. Depois disso, eu não filmei mais em película, né? Filmei em digital. Eu achava que faria meu primeiro longa em película. Eu fiz o último Cine Driving em digital. E a gente fala sobre isso ali dentro do filme, né? Sobre essa questão dessa mudança de tecnologia, dessa forma de... Eu acreditava realmente que os drive-ins iam morrer. Eu acreditava que em pouco tempo a gente não teria nem o de Brasília, por uma questão mesmo de evolução de evolução não é a palavra correta, mas de transformação mesmo da história do mundo. E aí a gente tem essa novidade. Então é muito difícil prever. Quando a gente está no meio de uma revolução, de uma transformação muito rápida, é muito difícil você prever para que lado a coisa está indo. O Homem Cordial, The Friendly Man, meu próximo longa, a gente teve oferta, mas evitou de lançar diretamente no streaming. A gente optou por esperar mais um pouco, lançar nas salas, aproveitar esse momento que ainda existe para lançar as salas no cinema e depois, como segunda janela, terceira janela aí para as salas, para os streamings, enfim, para as plataformas. Eu não saberia dizer, Benjamin, para o que vai acontecer. Realmente, estamos todos tentando entender qual vai ser o movimento dos grandes do mercado, que são eles que acabam ditando, né, o movimento. Mas eu acho que ainda durante um bom tempo nós vamos continuar tendo a opção de ver o filme numa sala escura. Eu espero que sim. Eu acho que a experiência é outra, e todos os filmes que eu fiz imaginando este momento de contato com o filme, assim, da pessoa dentro de uma sala escura, assistindo o filme numa tela grande, com a melhor qualidade de som possível. E a gente investe, é caro, né, para fazer desse jeito, e pretendo continuar fazendo assim. Iberê, nós temos já
umas 2 perguntas da parte da nossa plateia. Uma delas eu já Legal. copiei para você aí. How did you choose the films included within the film, both on the big screen and in the posters in Almeida's office? A pergunta é da Ok. Beverly. Thank you, Beverly. A primeira opção foi tentar trazer filmes. A gente tentou unir, na verdade, a gente tentou unir 2 desejos. O primeiro era trazer para dentro do universo do filme filmes que também eram referências do filme. Uma pequena metalinguagem. E um outro desejo que muitas das vezes se sobrepunha a esse era: que filmes nós podemos trazer para dentro desse universo que nos ajudam a apresentar os nossos personagens, que nos ajudam a apresentar quem é o Almeida, que tipo de filme ele gostava, ou quem é a Paula. Dentro daquela sala de projeção, tem alguns cartazes que, ao meu ver, foram claramente postos ali pela Paula, né? Como um filme do Bruce Lee, como Curtindo a Vida Doidado. Eu acho que é muito mais a cara da Paula do que a cara do Almeida. Já O Poderoso Chefão, Han, Invasões Bárbaras, ou o próprio Paradiso, acho que são mais do Almeida. Então tem ali uma mistura dos 2 personagens que coabitam aquele espaço e que, enfim, que foram interferindo ali. E aí, para a tela do cinema, para a tela do drive-in, a gente trouxe... eu busquei cenas que ajudavam a contar a história. Então, a primeira cena que aparece no filme é uma cena do Central do Brasil, né? Do Walter Salles, em que o personagem do Josué está correndo em direção à mãe. Ao pai, quer dizer, está correndo em direção ao pai. Ele não sabe que lá não está o pai, porque quando ele chega naquela casa, o pai não está lá, não era lá, foi uma pista falsa. Mas ele corre em direção ao pai. É exatamente o que está acontecendo com o nosso personagem, o nosso protagonista. É uma mensagem subliminar ali, mas tem esse diálogo. A outra cena foi uma cena do Target, gentilmente cedida pelo Peter Bogdanovich. Foi muito legal, inclusive eu entrei em contato com ele diretamente me respondeu assim e liberou o filme, o que foi um barato, assim, da vontade de imprimir o e-mail e botar na parede, assim. O Peter me respondeu diretamente. E aí ele liberou a cena, e é um filme que tem a última cena do Target num drive-in, onde inclusive tem uma cena de tiroteio e tal, tem um conflito ali. E a cena que a gente colocou no filme é uma cena de discussão entre pai e filho. O filho aponta uma pistola, um rifle para a cabeça do pai. Ele aponta um rifle para a cabeça do pai e o pai vê e fala: o que é isso? Você está louco? Não faça isso, não pode fazer isso. Então é um momento que Almeida e Marlon Brando ainda não se conectaram. Existe ainda muita mágoa, muito ressentimento. Então é uma metáfora ali do que está acontecendo internamente no estado emocional do Almeida. Eu não sei se precisa traduzir para ela, desculpa, gente. Eu acho que é tranquilo, acho que a plateia tem acompanhado bem a discussão. Aliás, temos mais 2 perguntas, uma na mesma linha, da parte do Christian Mora. I have a couple of questions for Iberê. Qual foi sua motivação para fazer um filme onde o cinema mesmo é tão importante? E uma pergunta que repete a primeira: como foi o processo de seleção das referências a outros filmes que o espectador pode ver no último Cine Drive-In? E relacionada a esta pergunta, outra pergunta da Stephanie Ochoa: what was the inspiration for the plot storyline? Talvez você pudesse contar. Sim. Esse projeto ele nasceu com a vontade de falar sobre uma relação pai-filho, um encontro pai-filho. Quando eu comecei a pensar qual seria o meu primeiro projeto de longa-metragem, eu pensei, o tema central é esse: relação pai-filho. Um tema universal, todo mundo tem pai, mesmo quem não tem pai tem esse vazio, esse lugar, né, da paternidade em alguns aspectos. Então, eu queria falar sobre isso. Mas eu não sabia que se passaria dentro de um cinema.
inicialmente, o argumento inicial era a história de um rapaz que vai procurar o pai porque a mãe estava com problemas de saúde, mas ele vai procurar o pai em sua cidade natal, uma cidade menor, que eu pretendia filmar próxima a Brasília, não? Eu estava querendo fugir de Brasília, Benjamin, para conseguir filmar em outra cidade, estava cansado desse cenário. E ele encontra o pai é dono de era dono de uma lanchonete. Essa lanchonete tinha ali alguns funcionários, que eram microcosmos do pai, né? Uma coisa assim meio... Sabe quando um personagem entra no microcosmo e altera toda a dinâmica ali, como filmes como Bagdá Café, enfim, centenas de filmes assim. Só que um certo dia me disseram que estava passando um filme do Tarantino no Drive-In de Brasília, o Death Proof. Death Proof do Tarantino estava passando no Drive-In. Eu não sabia nem que o Drive-In estava aberto ainda. E ver esse filme específico, que é todo de carro dentro de um drive-in, me atraiu. Eu fui lá assistir. E no meio do filme eu tive realmente foi um insight. Assim. No meio do filme eu falei, a minha história se passa aqui. Eu tenho a lanchonete, eu tenho uma casa atrás da tela, tem a tela, tenho esse universo que parece que eu estou voltando no tempo. O meu filme é sobre o tempo também, não é sobre relação só pai e filho, mas é sobre uma relação que se perdeu no tempo. E aí eu tive esse insight e o filme foi para dentro do cinema. E é muito curioso como o processo criativo se dá, porque eu lembro que numa coletiva de imprensa, assim que o filme ficou pronto, me perguntaram se tinha algo de biográfico no meu filme, se tinha algo de autobiográfico no filme. Eu disse, não tem nada a ver. Minha mãe está ótima de saúde, meu pai trabalha com outra coisa, e de novo caiu a ficha e eu me dei conta. Quando os meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade e todo domingo eu ficava com meu pai. E nós éramos 5 filhos. Então, o que um pai vai fazer com 5 filhos? Ele precisa de pelo menos 2 horas para ele dar uma respirada, né? Então, o que ele fazia? Ele levava a gente no cinema, claro, para ver muito filme bom. Ele é o grande responsável por eu trabalhar com isso hoje. E ele levava a gente para o cinema. Aí, quando eu, anos depois, vou fazer o meu primeiro longa-metragem, eu faço a história de um cara que reencontra o pai dentro de um cinema. Então, assim, os processos são muito, às vezes, a gente não toma consciência, mas a gente, no fundo, está falando muito da gente, cada obra, né? Então, acho que estava tentando responder a motivação. Teve uma consciente e teve um tanto inconsciente aí que fez o cinema entrar, né? E homenagear, assim, um cinema dentro do meu primeiro longa. Uma grande homenagem ao cinema também. Eu acho que eu respondi todas, não? De alguma forma? Ou vocês acham que falta a inspiração para o plot, para o storyline? Respondeu sim. Eu acho que Ben e Natácia talvez tenham comentários finais. A gente está chegando perto do final do nosso encontro. Restaria tempo para mais uma pergunta, ou da parte dos panelistas ou da parte dos participantes da plateia virtual. Eu tenho mais uma pergunta. I have one more question. Could be one to end on, I think. So I wanted to just get your thoughts on the current state of cinema in Brazil. Here in the U.S., we get, unfortunately, a lot of bad news about funding cuts from the government that funds a lot of cinema and culture in general. And also there's been the neglecting of the Cinemateca in Sao Paulo has broken through a little bit among US film fans. So I wanted to just ask your thoughts about that, how it's affected your work as a director and producer, and if there's any activism or anything like that is going on that we might research or learn about more. Muito obrigado por essa pergunta. Eu acho que sempre que há oportunidade, nós precisamos falar sobre isso, alertar sobre isso, porque eu acredito que o que está acontecendo não só com o cinema, mas com a cultura brasileira é algo muito sério. Você citou, bem lembrado, e é algo urgente e muito preocupante o que está acontecendo com a Cinemateca, toda a nossa história, né? A gente está falando aqui sobre
sobre passado, nostalgia, e também sobre a importância da cultura, a importância da experiência coletiva, a importância da arte nas nossas vidas. O filme procura falar sobre isso. E o que a gente está vendo, mesmo se não houvesse pandemia, mesmo se não estivéssemos vivendo numa situação tão preocupante como a pandemia, já estávamos aqui no Brasil vivendo uma situação desesperadora, essa é a palavra. Porque é muito fácil destruir, mas construir demora anos, sabe? E a gente a construção, a gente enquanto classe cinematográfica, enquanto povo, enquanto nação, foi um projeto de anos da construção da Ancine, a conquista da construção da Ancine, todo o marco regulatório que está por trás do Fundo Setorial do Audiovisual, da Agência Nacional de Cinema, foram anos de debate e para se chegar onde a gente chegou, e a gente vê claramente como isso vinha trazendo resultados expressivos, resultados do ponto de vista de aumento de ocupação das nossas salas, muito além da cota estipulada, então não era uma questão de cota, o nosso cinema estava passando e de braçada assim, a ocupação das nossas salas, aumentando exponencialmente, a repercussão do nosso cinema internacionalmente nunca vista antes, as premiações de festivais como Berlim, Veneza, Cannes, filmes sendo selecionados no Oscar, assim, só para citar uma infinidade de filmes em grandes festivais do mundo, mas só para citar os mais importantes que causam mais ecoam mais, né, nos ouvidos. E, do ponto de vista econômico, um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas diz que a produção audiovisual, a indústria audiovisual brasileira ocupa a quinta indústria mais rentável e de movimentação financeira do país. A quinta, né, na frente de muita indústria importante do país. Então, assim, sobre todos os aspectos, seria, no mínimo, responsável e, no mínimo, uma obrigação manter o que já existia. Mas o que a gente vê é uma criminalização dos agentes, das pessoas que fazem cultura. O que a gente vê é uma tentativa de destruir o que já foi feito, como se fosse simplesmente uma ação de outro governo e não um patrimônio de todos nós, do Brasil, e uma ação de estratégia de soberania nacional mesmo, assim, um país que não produz seu próprio cinema, que não produz seu próprio audiovisual ou sua própria arte, é um país mesmo sem alma. Não sei quem é o autor original dessa frase, mas é uma frase muito certeira, porque assim, não se define um país apenas com território, bandeira, língua. O que nos define e o que nos torna brasileiros é a nossa manifestação cultural. Isso ninguém pode imitar. Qualquer um pode vir aqui e vender a nossa soja, vender o nosso aço, vender o nosso petróleo. Mas a nossa produção cultural ninguém vai conseguir fazer. Nem o melhor cineasta do mundo não vai conseguir vir aqui fazer um filme brasileiro. Ele vai fazer um outro filme. Assim. Então, é muito triste, é desesperador. E eu espero que em breve a gente consiga retomar, porque enquanto realizador, respondendo a sua pergunta, enquanto diretor, enquanto produtor, é muito preocupante. Eu tenho um recurso para desenvolver meu novo longa, eu tenho dinheiro para desenvolvimento, escrever roteiro, pesquisa e tudo, e eu não sei onde eu vou captar, eu não sei onde que eu vou conseguir os recursos para realizá-lo. Provavelmente eu terei que ir para fundos internacionais, mas a gente sabe que é muito mais complicado. Então, enfim, não sei nem o que dizer mais. Uma bela resposta, Iberê. Uma resposta, inclusive, muito emocionante, eu diria, e muito correta, muito acertada. Nós temos tempo para uma última pergunta. Há, na verdade, duas. Uma muito simples, que é o Arno pergunta onde encontrar o estudo da FGV que você citou na resposta. E a outra pergunta que eu copiei aí no nosso chat, da parte do Ryan, diz o seguinte: The relationships and tension between many of the characters, for example, between Almeida and Marlon Brando, were developed beyond the dialogue, or in other words, through the characters' silence and non-verbal communication. How did these choices come about, and to what extent did the script, the actors, and you as director inform
these choices? E talvez essa seja uma boa pergunta para a gente encerrar o nosso papo hoje. Iberê, Sim. fala aí. Bom, sobre a pesquisa da FGV, eu não teria essa resposta aqui agora. Se eu não me engano, foi um grande jornal que publicou. Eu não lembro se foi a Folha de São Paulo, se foi o El País, Brasil. É uma pesquisa recente. Eu vi nas redes sociais, eu não saberia dizer ao certo aqui, mas acho que se der um Google, é possível achar. Sobre a pergunta, eu acho que eu perdi um pouco aqui, mas sobre a comunicação não verbal, né? Sobre a relação, sobre o que está além do diálogo, sobre como se estabeleceu muito do processo. Eu trabalho muito com os atores. O roteiro se adapta muito, é muito alterado nos meus filmes. O roteiro é muito alterado no processo de preparação do elenco, no processo de ensaio, no processo de leitura do roteiro. Então, muita coisa estava escrita e a gente foi num trabalho de ensaio e no trabalho de preparação ali, percebendo que algumas coisas não precisavam ser ditas, cortando algumas coisas e entendendo como se daria essa tensão entre Almeida e Marlon Brando nas cenas, né? Então, uma cena, por exemplo, que eu acho que isso fica muito claro, é a primeira noite que o Marlon Brando passa na casa do pai e o Almeida oferece um jantar para ele. Quer oferecer um jantar. Um pouco... É bem singelo, você vê que ele não está muito acostumado a fazer aquilo, ele se esforça, bota ali uma cerveja para tomar com o filho, coisa que ele nunca fez, né? Porque o menino saiu novo de casa, agora ele voltou já adulto, vai tomar uma cerveja com o filho e tenta procurar trocar uma conversa normal, produtiva, e não consegue. Então, essa cena, ela aconteceu no ensaio. Ela não estava descrita daquele jeito no roteiro. Ela aconteceu no ensaio e a gente levou para o filme. Eu acho que poderia ter até mais, eu diria. É cruel, né? Porque a gente muda e o filme não muda. A gente assiste o filme anos depois, a gente mudou, mas o filme é o mesmo. Eu assisto hoje e falo, faria um pouquinho diferente isso aqui, acho que não precisava explicar tanto. Mas acho que poderia ter mais. Eu gosto quando a gente consegue preencher as camadas que estão ali por trás e preencher as lacunas sem precisar explicar. Mas é muito difícil fazer isso, porque é uma linha tênue entre a sutileza e a falta de informação. Se a falta de informação, você perde o espectador, né? E se você não dá muita informação, você perde também, porque fica previsível, fica óbvio e perde um pouco o interesse. Então, essa linha tênue aí de você conseguir ser sutil e contar a história que você quer contar, e dando espaço... Porque tem uma coisa que eu acredito, sem me estender mais, sei que a gente está cavando, mas tem uma coisa que eu acredito, que o personagem, ele se constrói realmente na cabeça do espectador, do público. É o público que constrói o personagem, assim, a partir das suas referências e a partir daquilo que lhe é dado. Então, em nenhum momento teve uma preocupação de vamos construir o personagem no roteiro ou no ensaio, coisa da construção do personagem como se ele ficasse pronto, sabe? Tentando sempre deixar algo em aberto para que ele se torne real. Porque na medida que você vai fechando, ele vai tomando uma forma pré-determinada mesmo, e que muitas vezes não faz sentido para o outro. Então, teve um pouco esse esforço. Muito, muito bonita a colocação. Nós estamos chegando ao final. Aliás, eu acrescentaria, na verdade, ao que você falou, entendo perfeitamente o sentimento do artista, do criador, do diretor, do escritor em relação à obra, essa ansiedade com relação ao tempo. Mas eu diria que o seu filme também muda. Eu acho que ele muda na relação, eu acho que de relevância que estabelece com os espectadores. Ele tem uma significação inteiramente outra no contexto da pandemia. Ele, pessoalmente, me ajudou a revisitar Brasília com outros olhos e a pensar no Cine Drive-In este mês de uma maneira que eu não pensava há um ano atrás. Então, na verdade, o seu filme mudou. Acho muito impressionante. É um filme que eu admiro muito, gosto, eu sou seu fã. Admiro a cinematografia, os ângulos, as tomadas enviesadas, diagonais, cruzadas, a ênfase na arquitetura, mas também numa geometria do enquadramento, principalmente na primeira parte do filme. É profundamente lindo. O filme nos convida a uma Brasília diferente, para um mundo novo,
um mundo, inclusive, quase, talvez, pós-utópico ou distópico, como diria Benjamin Burt na dissertação dele. Então, parabéns pelo seu filme e Muito obrigado. parabéns por nos dar a mão. Também tem uma outra questão do seu filme que eu acho que que se relaciona à abertura dessa conversa, que é essa ambivalência em relação ao gênero cinematográfico, a partir do comentário muito bem feito que a Natácia fez, e da pergunta inteligente. E eu acho que essa ambivalência, que transparece também na construção das personagens, nos detalhes tão eloquentes, mas nunca fechadinhos, nunca super explicados, existe uma abertura de sentido aí que favorece uma relação de candura, de calor, de warmth, entre os personagens. Há cenas lindíssimas, a cena do biscoito na cama de hospital entre mãe e filho, por exemplo. Então, são detalhes assim tão não é, calorosos. E eu acho que o personagem do Zé, por exemplo, né? Não porque eu me chame Zé, mas o ator faz também de uma maneira, cada sorriso do Zé, você sente ali um abraço e esse convite a uma reunião diante de uma exibição cinematográfica ao ar livre é muito importante nos dias de hoje. Você está de parabéns, Sibeli. Ben, Natácia, algum comentário final ou pergunta? Eu acho que Iberê falou alguma coisa e seu microfone estava fechado. O teu microfone estava fechado. Foi. Não, eu ia dizer que muito obrigado, Zé Luiz, pelas palavras. Me emociona assim, ouvir isso, justamente porque realmente você tem toda a razão. Eu acho que é um filme que tem muito afeto, né? E naquela época, em 2013, 2015, o afeto era visto de outra forma. Talvez até, principalmente para nós que estamos aqui no Brasil, nesse momento, com tanto ódio sendo dilacerado para todo lado, com ódio com convicção, é um negócio meio maluco, difícil de entender. E aí realmente ganha um outro significado e eu me emocionei aqui ouvindo as suas palavras e obrigado, só queria fazer esse comentário. Por nada, um grande prazer te receber aqui e é um filme que para a gente tem uma significação, acho que particular, em Los Angeles. Desde ontem nós voltamos ao lockdown, inclusive num contexto de reaquecimento do interesse dos espectadores com relação aos cines drive-ins pela cidade. Não sabemos como isso vai se desenvolver. Esse é um momento, eu acho que de muita fragilidade, de muita precariedade na relação que as pessoas mantêm com a cultura, com os seus familiares, com o corpo. Outra contribuição do teu filme é justamente isso, a fragilidade do corpo e o que fazer e qual o papel que a cultura tem diante dessa fragilidade. Eu acho que o teu filme é absolutamente necessário e incontornável. Também como eu falei, uma tentativa que o nosso Centro de Estudos Brasileiros, o Center for Brazilian Studies, tem ou está fazendo de retomar as suas atividades de uma maneira nova, adaptando-se a essas plataformas de streaming online. Este evento é o primeiro do que eu espero sejam uma série de eventos diferentes daqueles que nós tínhamos até o começo do ano, mas não menos relevantes e necessários. Então, é um prazer e uma honra dividir com você esse momento tão difícil nas nossas vidas, aqui e aí, e ter o último Cine Drive-In como uma ponta de esperança para um recomeço do Brazilian Film Series. Como eu disse no início, o Brazilian Film Series é uma série que vem ininterruptamente sendo exibida no campus da UCLA há 12 anos, em cooperação com o Consulado Geral do Brasil em Los Angeles, o Departamento de Espanhol e Português e o Instituto Latino-Americano. O meu nome é José Luiz Passos, eu sou diretor do Centro de Estudos Brasileiros e professor de letras no Departamento de Espanhol e Português. E hoje eu tive a participação de Benjamin Burt, que é também professor assistente no Departamento de Espanhol e Português e Research Fellow no Centro de Estudos Brasileiros, e tive a oportunidade muito grata e feliz de rever Natácia Roth, uma PhD recente, pesquisadora independente, que escreveu uma linda tese sobre o cinema de comédia e relações de gênero no cinema brasileiro, uma tese lindíssima, e que não está em Los Angeles. Na verdade, eu não tenho nem certeza de onde você está, Natácia, mas é muito bom rever você. O prazer foi todo meu. Eu ainda estou em Illinois, estou aqui no frio. Eu vou me despedir primeiro para deixar Ben falar por último. Iberê, foi um prazer te conhecer e bater um papo aqui com você. E minhas palavras finais aqui vão ser mais em um âmbito pessoal.
no dia que Ben me convidou para fazer parte desse painel, foi muito interessante, porque eu estava indo né, ter minha primeira experiência em um cine drive-in. Então foi muito interessante, porque eu estava literalmente saindo de casa para assistir um filme em um cine drive-in. Então eu disse, tem que ser, né? Eu tenho que participar, porque... E depois disso eu fui mais uma vez, e na minha segunda vez eu já tinha assistido o seu filme, e quando eu fui, para mim, eu assisti de forma completamente diferente, porque eu já comecei a olhar, imaginar as pessoas que trabalhavam ali por trás, e eu já comecei a imaginar o seu filme ali, né, por trás do que estava acontecendo, tudo que estava acontecendo ali nos bastidores, né? Eu não conseguia prestar atenção, apesar de ser a Christmas Story, que é um filme que eu adoro, mas eu fiquei ali prestando atenção e tentando olhar, e ai, como será, o que será que está acontecendo aqui por trás? Então, realmente foi para mim foi muito, né, pessoalmente foi muito legal assistir o seu filme, e foi uma experiência maravilhosa para mim participar. Então, muito obrigada, Ben, pelo convite, e muito obrigada pelo papo aqui que a gente bateu. E Zé, foi muito bom foi muito bom revê-lo todos. Muito obrigada. Obrigado a você, Natácia, a você, José Luiz. Suas perguntas e comentários foram ótimos. Eu concordo com uma mensagem que acaba de mandar João Albuquerque aqui. Muito obrigado pela iniciativa, e um agradecimento também ao Iberê por marcar presença e ampliar a nossa compreensão do filme. Obrigado, João. Muito obrigado também ao Iberê. Foi um grande prazer escutar você e aprender as suas experiências, e espero seguir em comunicação. Obrigado também à nossa audiência. Thank you to all of our audience. Eu fico muito feliz e orgulhoso com o evento de hoje, e espero que possamos ter eventos tão estimulantes no semestre que vem. Obrigado mesmo, e passo a palavra para o Zé. Muito obrigado. Então, eu vou encerrar o evento agora, desejando a todos vocês muita saúde, muita paz, uma boa noite, um bom fim de semana, e fiquem atentos ao nosso calendário de eventos. Nós temos mais 2 eventos importantes antes do final das atividades do semestre, e um deles é justamente um webinar sobre Black Lives Matter no Brasil, que vai acontecer no dia 10 de dezembro. Eu vou copiar aqui na lista do nosso chat, para que vocês possam acompanhar o nosso calendário do Portuguese at UCLA no campus, e possam então participar. Todos os nossos eventos são abertos ao público e de graça. Então, outra vez, muito obrigado a todos e a todas pela participação, muita saúde e um bom fim de semana.